Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. Amém, igreja? Então vamos ler. Diz assim o texto: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém? Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva o Senhor Jesus com as palmas, bem alegre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, quero aqui nesta manhã trazer uma mensagem de Deus aos nossos corações, que traz o tema: os 4 altares. Uma jornada de fé, transformação e aliança. Amém? Você pode repetir comigo? Os 4 altares. Está fraco, mais forte. Os 4 altares. Uma jornada de fé, transformação e aliança. Nós vemos aqui que através da palavra de Deus, nós encontramos um homem chamado Abraão, vivendo em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, uma cidade rica, idólatra e sofisticada. E ele então ouve agora uma voz que rompe os céus, dizendo para ele: sai da tua terra. Essa ordem não era apenas geográfica, mas espiritual, moral e também existencial. E Abraão está prestes agora a se tornar Abraão, o pai da fé, porque decide seguir a palavra de Deus, decide ouvir a voz de Deus. E a sua jornada, se nós olharmos pela palavra de Deus, não está somente marcada por conquista materiais, mas marcada por altares. Quem está entendendo diz glória a Deus. Altares, lugares de revelação, lugares de sacrifício, lugares de renúncia e glória de Deus. E cada altar que Abraão ele constrói representa um passo no processo da fé, uma fé que amadurece, uma fé que nos aproxima de Deus, uma fé que amadurece da alma, que aprende a obedecer e até entregar
o que mais ama. Aleluia. E é também o eco da caminhada cristã, pois todo crente, todo cristão que deseja crescer na fé, crescer em intimidade com Deus, ele precisa passar por esses 4 altares. Quem está entendendo diz glória a Deus. Primeiro altar é o altar da obediência. Quando Deus se torna a nossa única direção. Lá em Gênesis capítulo 12, o versículo de número 6 diz: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Diz a palavra do Senhor. Ou seja, nós vemos aqui que ao chegar à terra estranha de Canaã, Abraão, ele caminha até Siquém, entre carvalhos ancestrais. Agora ele ouve novamente a voz de Deus: esta terra será tua. Sem saber aonde pisava, Abraão agora ele ergue o primeiro altar. E ali era um altar de fé, uma fé radical. Deus ainda não havia dado nada a Abraão, mas ele já adorava a Deus. Aleluia. E Siquém significa ombro, ou lugar de carga. É símbolo de responsabilidade, é símbolo de decisão. E Abraão agora ele aceita o chamado de Deus, e ele agora coloca a promessa sobre os seus ombros pela fé. Aleluia. E a palavra aqui apareceu, ela mostra que Deus ele se revela de forma íntima e de uma forma transformadora. E eu pergunto para você nesta manhã: você está disposto a obedecer a Deus, mesmo sem ver o destino? O altar da obediência, ela marca o começo da verdadeira caminhada com Deus. Só quem se rende completamente à palavra de Deus pode receber visão dos céus. Aleluia. Assim como Abraão, ele saiu sem saber para onde ia, Jesus também ele desceu dos céus, se esvaziando de sua glória para cumprir a vontade do Pai. Aleluia. Obediência. A obediência ela precede exaltação, porque a palavra de Deus diz lá em João capítulo 14, versículo 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele. Oh, aleluia. Nesta manhã, o Senhor está te levando a Siquém. Mas como assim, pastor? Você não precisa ter um mapa, apenas a voz. Quem obedece sem ver, sem ver, verá o invisível de Deus operar na sua vida. Eu vou repetir para você: quem obedece sem ver, verá o invisível operar. Deus está dizendo para pessoas aqui nesta manhã: avance
Porque o altar da obediência, ela abre portas da promessa sobre a sua vida. Aleluia. O altar da obediência, ela abre as portas da promessa. Talvez essas portas ainda estejam fechadas sobre a tua vida, mas eu te convido, ao você começar a obedecer, mesmo sem ver, porque a tua obediência, o altar da obediência, vai abrir as portas da promessa de Deus sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Segundo altar, o altar da separação, que é o monte chamado Betel. Quando a santidade, ela se torna identidade, ou seja, altar da separação. Gênesis capítulo 12, versículo 8 diz: e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Abraão, agora, ele arma a sua tenda entre dois mundos. Betel, que significa casa de Deus, e Ai significa ruína. Repita comigo: Betel, casa de Deus, Ai, ruína. É forte isto, meus irmãos. Ali, Abraão agora, ele decide a quem ele pertence. Diante destes dois mundos, Betel, casa de Deus, Ai, ruína, e agora Abraão, ele decide a quem ele pertence. Aleluia. Não apenas ele passa por Betel, mas em Betel ele invoca o nome do Senhor, proclamando a fidelidade a Deus. Enquanto o mundo olha para Ai, que significa ruína, Abraão, ele se volta para o céu. Isso significa altar da separação. Eu vou repetir para você: enquanto o mundo olha para Ai, Abraão, ele se volta para Betel, ou seja, Abraão ele se volta para o céu. Aleluia. Invocar aqui no hebraico significa proclamar publicamente. Ele agora testemunha que a sua vida pertence a Deus. E Betel agora se torna-se o símbolo da separação espiritual da vida consagrada a Deus. Oh, aleluia. E eu pergunto para você nesta manhã, você que está aqui no templo, você também que está acompanhando pelas páginas, você está vivendo entre Betel e Ai. Em tempos de crise moral, relativismo, é necessário levantar altares de identidade. Não
Não basta ir à igreja, mas é preciso pertencer a ela. Porque muitos têm ido, mas não têm levantado altares de identidade. Porque não basta somente ir, mas tem que pertencer a ela. Porque Cristo também andou entre pecadores, mas nunca perdeu a sua identidade. Nunca perdeu. Ele era a própria casa de Deus, como diz lá em João, capítulo 2, versículo 21. E hoje, Ele faz de nós a sua habitação pela santidade. O que isso significa? Que nós também andamos no meio, mas nós não podemos perder a nossa identidade de Cristo. Aleluias. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Sai do meio deles, e apartai-vos, e eu vos receberei, diz o Senhor. Deus te chama para Betel. Deus te chama para Betel. Você será conhecido como altar vivo em sua casa. Você será conhecido como altar vivo no meio da sua família. Você será conhecido como altar vivo no teu trabalho, no teu ministério. É tempo de manifestar a glória de Deus com a pureza e também a identidade. Ora manto e declama la paia. Altar da renúncia, da separação. É necessário. Aleluias. Não basta somente ir à igreja, mas tem que pertencer a ela. É preciso pertencer a ela. Betel. Terceiro altar, altar da restauração. Novamente é o altar em Betel. Altar da restauração. Volta a Betel. Quando o arrependimento, ele reconstrói a comunhão. Quantos têm perdido esta comunhão? Mas ainda Deus está dando a oportunidade. O altar da restauração. Volta a Betel. Volta a Betel. Gênesis capítulo 13, versículo 3 diz: ao lugar do altar que anteriormente ali tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ou seja, Abraão voltou a Betel e invocou o nome do Senhor, altar da restauração. Após errar, ao ir ao Egito e colocar Sarai em risco, Abraão agora ele volta envergonhado. Aleluia. E ali ele não constrói outro altar, mas ele restaura o altar que foi quebrado. Ele restaura, porque ele tomou uma decisão errada, uma decisão que não era conforme a vontade de Deus. Ao ir ao Egito, colocar em risco a vida da sua esposa, e agora Abraão ele volta envergonhado. Mas em vez de fugir,
de se esconder, para onde Abraão ele volta? Ele retorna ao altar de Betel. Oh, aleluias! Porque não adianta querer esconder. Se errou, temos que assumir o nosso erro. Temos que reconhecer o nosso erro e voltar, retornar ao altar de Betel. Porque ele ali, ele não constrói outro, mas apenas ele restaura. E Deus o aceita, porque ele restaurou o que estava quebrado. Orianda lamaster e me clama labaias. Esse retorno representa a teologia do arrependimento. É preciso se arrepender, é necessário, porque Betel continua sendo lugar de encontro com Deus, continua sendo lugar do encontro. Deus não muda de endereço, Deus não muda de endereço. O altar da restauração não requer perfeição. Aprenda isto. O altar da restauração não requer perfeição, apenas humildade, fé e obediência à palavra de Deus. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. E quantos crentes, quantos cristãos precisam voltar ao altar que abandonaram? Quantos que precisam retornar ao altar que abandonaram? O lugar onde oravam, jejuavam, sonhavam com Deus, mas agora não ora mais, não jejua mais, não cultua mais, não frequenta mais a igreja. Aleluia! Abandonaram, não prega mais, não faz mais a obra de Deus, abandonaram o altar. Abandonaram. O mesmo Deus que te chamou é aquele que te espera para restaurar o altar. É o mesmo. Ora manto e declama la paia. É o mesmo Deus que te chamou, é o mesmo que te espera para restaurar. Se abandonou o altar, volte. Se abandonou o altar da oração, volte a orar. Se abandonou o altar do jejum, volte a jejuar. Se está negligenciando o ministério da pregação, volte a pregar. Volte. O mesmo Deus que te chamou é aquele que te espera. É aquele que te espera para restaurar. E Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o nosso Betel, o mediador entre o céu e a terra. Nele temos reconciliação eterna. Não importa o quanto você caiu, não importa o quanto você errou, não importa o quanto você falhou, porque nele há uma restauração completa sobre a sua vida. Ai, declama la master e me canta labaias. Oripa la master e me anda, ai, declamas. Salmo 51, versículo 17. Há um coração
quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus está dizendo nesta manhã: há uma nova chance no altar. Orianda rastori me clamas. O Deus que começou a boa obra não desistiu de você. Oriandas, não desistiu de você. O Deus que começou esta boa obra não desistiu de você. Volte, porque Ele está te esperando com aliança, fogo e uma restauração total sobre a sua vida. Alamastori me anda, ai de canta lapalhas. Oh, aleluias! Glória a Deus! Quarto altar, o altar da entrega, que é em Moriá. Quando a fé se torna sacrifício absoluto. Oh, aleluia! No livro de Gênesis capítulo 22, versículo 9 ao 14, a palavra diz que edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho. Altar da entrega, Monte Moriá, quando a fé se torna sacrifício absoluto. Oh, aleluia! Oh, glória! Nós vemos aqui que o clímax da fé de Abraão, ele ocorre quando Deus pede o seu maior tesouro, Isaque, o filho da promessa. Aleluia! Deus, ele pede o filho da promessa, ou seja, o altar da entrega. Quando a nossa fé, ela se torna o sacrifício absoluto, ou seja, o clímax da fé. Aleluia! E agora, sem questionar, Abraão, ele sobe o monte, ele coloca a lenha, e ele prepara o altar, e levando o cutelo, mas Deus intervém. E quando Deus ali intervém, Deus se revela a Abraão como Jeová Jireh. Deus se revela a Abraão agora como Jeová Jireh, que traduzido significa o Deus que provê. Oh, aleluia! Oh, glória! Moriá significa lugar da visão de Deus. É forte isto, meus irmãos. Nesse altar agora, Abraão, ele vê que Deus nunca quer morte. Aleluia! Deus nunca quer morte, mas corações entregues. Aleluia! Isaque aqui ele representa tudo o que é caro, tudo que foi promessa. Aleluia! E eu pergunto para você nesta manhã:
Você já colocou o seu Isaque no altar? Alamanto e decanta rastor e biclama. Você já colocou seu Isaque no altar? Ministérios, filhos, sonhos, futuro, já colocou? Deus quer tudo. Deus quer tudo. Só então Ele mostra quem Ele é. Isso significa o quê? Que Deus, Ele quer uma entrega total. Ele quer tudo, Ele não quer pela metade. Ele quer que nós entreguemos tudo na mão dEle, e só então Ele vai mostrar realmente quem Ele é. E quem Ele é, pastor? Ele é o provedor dos que confiam plenamente nele. Pode adorar, pode glorificar a Deus. Aleluia. Muitos querem receber, mas não querem edificar o altar da entrega. Tem que edificar o altar da entrega, porque quando a fé ela se torna sacrifício absoluto, quando a sua fé ela ultrapassa os limites. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no Moriá de Abraão, Deus ele poupou Isaque, e ele proveu o cordeiro. No Calvário, ao contrário, ele não poupou o seu filho, mas o entregou por nós. Aleluia, entrega. Jesus é o cordeiro substituto. Romanos capítulo 8, versículo 32 diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aleluia. Você está em Moriá? Entregue. O que você colocar no altar será devolvido com multiplicação. Aprenda isto. O que você colocar no altar será devolvido com multiplicação, provisão e promessa de Deus. Oh, aleluia. Nesta manhã Deus está liberando o sobrenatural sobre os que confiam até o fim. Está liberando nesta manhã sobre aqueles que confiam até o fim. Deus está liberando o sobrenatural dele sobre a sua vida. Porque Abraão lhe confiou até o fim, até o último momento. Entrega total, até o último momento, até que Deus se revela para ele como Jeová Jirê, o Deus que provê tudo. Porque através de você entregar o altar da entrega, Deus, Ele vai prover. Aleluia. Já vou concluir. Abraão, ele ergueu 4 altares. Repita comigo: Abraão. Está fraco. Abraão ergueu 4 altares. E cada altar que Abraão ele ergueu representou uma fase espiritual, em uma revelação
uma revelação maior de Deus para Abraão. Siquém, ele levantou o altar da obediência sem garantia de nada. Sem garantia de nada, porque ele não tinha recebido nada ainda. Quem está entendendo? Betel, ele levantou o altar da santidade, e o altar da santidade e identidade, porque nós não podemos perder a nossa identidade, que é Cristo. Terceiro altar, retorno a Betel. Ali não construiu outro, mas ele reparou o altar, ou seja, restauração e reconciliação. Quarto, o Monte Moriá, o altar da entrega total e da provisão de Deus. Oh, aleluia! E esses altares, meus irmãos e irmãs, eles apontam para a cruz de Cristo, o altar definitivo aonde tudo se cumpre. E hoje Deus te convida a construir ou reconstruir esses altares espirituais sobre a sua vida. Aleluia! Não há crescimento sem sacrifício. Não há crescimento sem sacrifício. Não há glória de Deus sem obediência. Não há céu sem a cruz de Cristo. Oh, aleluia! Hebreus capítulo de número 13, versículo 10. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Ei, eu concluo a mensagem. O tempo de superficialidade acabou. O tempo de superficialidade acabou. Deus está levantando uma geração de Abraões aqui nesta manhã. Deus está levantando uma geração de Abraões que constrói altares, que vivem pela fé e que verão o Deus da promessa se revelar com fogo e glória sobre a sua vida. Quem crê, levante a mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Cadê os Abraões? Cadê os Abraões que Deus está levantando? Aplauda o Senhor. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que esta mensagem continue ecoando no teu coração. Não deixe de edificar altares espiritual na sua vida. Aleluia. Que Deus abençoe